Emprego humilde, segredo incrível. O que o milionário descobriu na empregada transformou tudo. Maria acorda antes do sol raiar. O canto dos pássaros e o aroma do café fresco já dançam no ar do pequeno município de Minas Gerais. As paredes coloridas das casas ao redor parecem contar histórias, cada uma com sua beleza singular. Com 38 anos, Maria é uma mulher resiliente e sonhadora, mãe de 2 filhos que são sua razão de viver. A rotina puxada como empregada doméstica na casa de Carlos, um empresário renomado e poderoso, é sua realidade diária. Ele, por outro lado, parece viver em um mundo repleto de prestígios vazios e conquistas superficiais. Nesta manhã, enquanto prepara o almoço, o ambiente na cozinha é tenso. Carlos entra, seu rosto carregado de preocupação, traços de um homem que adquiriu mais do que posses. Ele possui um império, mas isso não traz paz. A notícia chegou como um soco no estômago. Um investimento crucial pode não vingar. Maria observa, coração apertado, enquanto ele desfere palavras rabugentas sobre o mundo dos negócios e a pressão imposta pela sociedade. Ela, por outro lado, respira fundo, sua calma inabalável contrastando com sua frustração. Então, sem saber o que fazer, decide compartilhar algo íntimo. Sua avó sempre dizia que a comida cura a alma. Maria fala sobre os pratos que trazem felicidade, que alimentam não só o corpo, mas também o coração. Carlos escuta, e pela primeira vez, algo brilha em seus olhos. A discussão que se segue revela muito mais do que receitas. Eles trocam histórias de vida. Maria sente a conexão, mas sabe que há um abismo social entre eles. O diálogo flui, de repente, Carlos percebe que as conquistas de Maria, apesar de pequenas aos olhos do mundo, são imensas e valiosas. Os dias passam, e a crise de Carlos se intensifica. Desesperado, ele procura Maria de novo. É um momento inesperado. Ele quer que ela compartilhe suas receitas para abrir um restaurante. Maria hesita. A ideia é absurda, mas sua cozinha, repleta de sabor e amor, é o que realmente ressoa com Carlos. Ela teme que ele use suas receitas para se promover ainda mais, como um troféu em sua prateleira cheia de conquistas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sente o peso das expectativas, não apenas as suas, mas as de um mundo que julga. Mesmo assim, a profundidade dos sentimentos que Carlos demonstra desponta em seu coração. Ele descobre, entre risos e desentendimentos, um legado gastronômico que poderia mudar vidas. Porém, à medida que a conexão se aprofunda, Maria se vê num dilema: abrir o coração e seus segredos ou proteger a herança de sua família, mesmo que isso signifique ficar na sombra. A cidade murmura sobre o mercado revitalizado que pode mudar tudo, e Maria deve decidir rapidamente se irá se expor. O que acontece a seguir poderá transformar não apenas suas vidas, mas também criar um entendimento mais profundo entre classes sociais. O que Carlos entenderá nesse caminho será uma lição sobre mais do que apenas comida, será sobre o verdadeiro sabor da vida. Maria está prestes a fazer uma escolha que pode definir seu destino. E o que mais a aguarda nessa jornada de amor, luta e superação? O dia amanheceu claro, mas o coração de Maria pulsava em um misto de ansiedade e esperança. Ela se preparava para um momento decisivo, um daqueles que marcam a vida. Enquanto cortava cebolas e temperava frango, não conseguia parar de pensar no pedido de Carlos. As vozes que ecoaram na sua mente eram tão contraditórias quanto a sua realidade. E se eu falhar? E se eu conseguir? Assim que viu os filhos se arrumando para a escola, lembrou-se da promessa que fez a eles: dar uma vida melhor. O que seria abrir mão de suas receitas se isso pudesse abrir portas para um futuro mais seguro? Cada arroz que lavava, cada feijão que cozinhava, trazia memórias de sua avó. A essência da culinária era um amor profundo, não apenas um jeito de viver, e isso poderia se espalhar para além de sua cozinha. Quando Carlos chegou, ele parecia um pouco mais sereno. Ele olhou diretamente nos olhos de Maria, quase como se lesse suas inseguranças. Maria, não se trata apenas de criar um restaurante. É sobre contar a história da sua família, da sua avó. Ele começou. A determinação na sua voz era palpável. Mas Maria não se deixou levar com facilidade. E você acha que isso é só um negócio? Essas receitas são mais do que comida. Elas têm sentimentos, memórias. As palavras fluíam com emoção, cada uma carregada de dor e resistência.
Carlos a observava atentamente, e ela notou, pela primeira vez, a fragilidade dele sob a fachada de sucesso. Eu sei que não sou da sua classe, Carlos. Não cresci entre restaurantes e eventos. Não sou uma chefe famosa, mas uma mãe que quer o melhor para os filhos. Será que você entende isso? Suas palavras eram sinceras, quase um desabafo. Carlos respirou fundo. Entendo, de verdade. Por isso quero te oferecer um espaço, mas isso depende de você também. Seu olhar era gentil, um convite. Mas Maria hesitava. A ideia de se expor, de mostrar a essência da sua história, deixava-a vulnerável. E se o sonho virasse um pesadelo, os dias se passaram como se estivessem em uma dança delicada. Maria e Carlos passaram a desenvolver a proposta, mas cada reunião deixava a mulher mais inquieta. Para cada palavra empolgante dele, havia outra dúvida ecoando em seu peito. O que os outros diriam? Como reagiriam? No dia marcado para apresentar o projeto a um grupo de investidores, Maria estava paralisada. A ideia de esperar na sala, cercada por pessoas elegantes, a fazia suar frio. Não era apenas sobre a sua cozinha, mas a sua vida, a vida de sua família, seus sonhos. Ao olhar para Carlos, que estava ao seu lado com um sorriso encorajador, Maria sentiu uma centelha de esperança. Eu consigo, murmurou para si mesma a ponto, mas quando a hora finalmente chegou e ela se levantou para falar, uma onda de emoção quase a derrubou. Falar sobre sua avó, sua vida e suas receitas para um público que parecia tão distante foi um desafio. Assim que as palavras começaram a sair, ela viu de relance Carlos. Ele estava feliz, aplaudindo e apoiando-a. E isso lhe deu forças. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz na plateia interrompeu, levantada de forma agressiva, questionando o que aquela mulher simples tinha a oferecer. A sala ficou em silêncio, um peso no ar. Agora a luta de Maria não era só dar vida ao seu sonho, mas provar seu valor. Como ela reagiria a esse ataque? O que isso significaria para suas aspirações e para a conexão que havia criado com Carlos? A tensão estava no seu auge, e Maria precisava decidir, se defender ou recuar diante do desafio que poderia mudar sua vida para sempre. Maria paralisou, sentindo o peso das palavras do homem que a interrompeu. O rosto da plateia parecia uma miríade de expressões, algumas curiosas, outras céticas, mas todas refletindo expectativa de um grande espetáculo. E ela sentia a adrenalina pulsando nas veias, um misto de raiva e vulnerabilidade. E o que você entende sobre gastronomia, mulher? A voz ressoou novamente, cortante como uma faca afiada. Maria respirou fundo, buscando ancorar-se em suas lembranças, nas mãos calejadas da avó que lhe ensinou a cozinhar. Era hora de deixar os sentimentos escorregarem pelas palavras. Essas receitas não são apenas pratos, são a alma da minha família, começou, a voz tremendo, mas firme. Cozinhar era o jeito que minha avó se conectava com o mundo, cada especiaria um carinho, cada prato uma história de amor. Olhou para a plateia e viu, pela primeira vez, pequenos sinais de compreensão. Eu cresci vendo como a comida pode unir as pessoas, como um prato pode trazer memórias, risos e até consolo. Não sou chefe, mas sou a guardiã de uma história que merece ser contada. O fogo refluiu em suas veias, e a paixão pela culinária começou a transbordar. Maria se lembrou dos jantares em família, risadas ecoando, histórias dançando entre as mesas. Carlos sorriu encorajando-a, seus olhos brilhando com orgulho. Ele sabia que ela estava se revelando, e isso a fazia parecer ainda mais forte. Podem me ver como uma mulher simples, mas a simplicidade é um ingrediente poderoso. Nos restaurantes chiques, o que realmente importa não é o rótulo, mas a emoção que cada garfada pode oferecer. Maria implorou com o olhar. Queria que aqueles estranhos vissem por trás da sua humildade. O homem que havia interrompido parecia abalado, o sorriso arrogante da face dele começando a desvanecer. Algumas pessoas na plateia murmuravam, outras se inclinavam para a frente, como se a história de Maria começasse a capturar a atenção deles. Era sua chance de conquistar corações e mentes. Todo mundo merece o sabor das coisas boas, de se sentir especial. Food, como diria minha avó, é feito com amor. E amor é algo que não se compra. A última palavra saiu como um sussurro, mas ressoou como um trovão naquele ambiente. Maria sentiu a energia mudar na sala. Ela viu acenos de cabeça, gestos de aprovação e até alguns sorrisos nas faces que não eram apenas críticas. O clima estava mudando, e a mulher que um dia sentiu que não tinha lugar ali começava a descobrir seu espaço. Eu não sou uma chefe famosa, mas quero que minha comida fale por mim. Quero fazer mais do que servir pratos, quero contar histórias. Com um profundo suspiro,
finalmente olhou diretamente para o homem que fez a pergunta agressiva. E você? O que você entende sobre as histórias por trás da comida? Os murmúrios na sala aumentaram. Carlos estava a seu lado, agora com o semblante iluminado. Estava claro que a conexão dela com a plateia estava se intensificando e que ela estava se submetendo a um tipo de vulnerabilidade que não sabia que poderia ter mais. No auge da apresentação, um dos investidores se levantou, parecendo cético. E se eu disser que não é o que o povo quer? Que as pessoas preferem algo mais clássico? O que ele disse poderia ser um golpe devastador, mas Maria sentiu seu coração acelerar. A batalha não estava ganha. Com um sorriso confiante, ela respondeu. Às vezes, as melhores receitas não estão no paladar, mas na memória. A sala ficou em silêncio, e aquele momento parecia ainda mais carregado de significado. O que viria a seguir? O verdadeiro teste estava apenas começando. Será que Maria conseguiria conquistar não só a plateia, mas também transformar aqueles céticos em amantes da sua culinária e história? O vento parecia mudar na sala. Maria sentiu o olhar penetrante do investidor, seus olhos escuros como um abismo. Aquela dúvida, aquelas palavras difíceis de digerir, pairavam no ar. O silêncio pesava, e Maria sentiu como se cada segundo fosse uma eternidade. Carlos ao seu lado virou a cabeça levemente, como se estivesse segurando a respiração também. Clássico. O que é realmente clássico? Ela pensou. Um impulso fervoroso a tomou, e ela decidiu que não iria recuar. Às vezes, o que chamamos de clássico é apenas o que estamos acostumados a ver. A tradição não é um peso que nos limita, mas sim uma ponte que nos conecta a algo novo. E não existe nada mais revolucionário do que cozinhar com propósito. Ela não sabia de onde vinha tanta coragem, mas as palavras escaparam como se já estivessem vivas dentro dela, esperando o momento certo para se manifestar. A plateia agora olhava com mais atenção, alguns começavam a se mexer, enquanto outros sussurravam entre si, parecendo refletir sobre o que haviam ouvido. Maria respirou fundo, sentindo o calor das lembranças de sua avó inundar seu coração. Pensem comigo, a mesma receita pode ter 1000 variações, 1000 sentimentos. Cada prato que eu faço tem pedaços da minha história, da minha gente. Não é apenas comida, é um reflexo de quem somos. Ela viu um rosto na plateia que parecia ter se identificado. Uma mulher de cabelos brancos, com olhos que brilhavam. Maria sorriu para ela. A senhora provavelmente se lembra de um prato especial da sua infância, não é? Aquele que trazia a família junta na mesa? A mulher assentiu, um fio de emoção percorrendo seu rosto. E isso é o que eu quero. Que cada pessoa aqui sinta isso com minha comida. Que os jantares que preparei em casa se tornem a luz que vai iluminar os encontros de todos vocês. Maria estava se soltando, flutuando em suas palavras, e a sala começou a vibrar com um novo tipo de energia. O investidor cético ainda parecia resistente, mas ela não ia deixar isso abalar. Acreditem em mim quando digo que é hora de reintegrar a alma, o amor e a tradição ao que servimos. Esses elementos essenciais foram esquecidos em muitos restaurantes. Ela quase podia ver a transformação acontecendo, como se um véu estivesse sendo levantado entre ela e a plateia. Olhar a mulher de cabelos brancos trazer seu sorriso à tona fez seu coração acelerar. Maria se permitiu sonhar um pouco mais. Você pode pedir um prato clássico, mas o que faz a comida ser especial é você. A sua história, a sua memória. E se puder me dar uma chance, prometo que cada garfada será uma viagem pela cidade dos meus avós, pela mesa da minha infância. A plateia estava agora em um estado de intensa expectativa. Murmúrios de aprovação ecoavam. Carlos parecia radiante, seus olhos foram de Maria para a plateia, e então nas profundezas da sala, onde o investidor permanecia em sua armadura de ceticismo. Vocês podem continuar a duvidar de mim, mas a verdadeira mudança vem do coração. Então, que tal me darem uma chance? Ela deixou o último desafio ressoar, quase como um convite. Maria não sabia que um inesperado acontecimento estava prestes a revelar suas maiores fraquezas e fortalezas. Quando o investidor finalmente se levantou, um sorriso largo se formou no rosto dele. Uma chance? Quero ver do que você realmente é capaz. Neste momento, a sala parecia estar em transe. Aquela última palavra carregava um peso incrível. Maria sentiu a adrenalina disparar novamente. O que viria a seguir poderia mudar tudo o paladar, a história e o futuro da sua paixão pela cozinha. Será que ela estava preparada para o passo seguinte, que exigiria mais do que apenas receitas, mas toda a sua vida e coragem? Maria olhou fixamente para o investidor, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. O coração pulsava forte no peito,
quase como se quisesse pular para fora. A sala estava em um silêncio quase sagrado, a expectativa estava no ar. Todos aguardavam a resposta que poderia selar seu destino. Aquele sorriso do investidor parecia promissor, mas Maria conhecia bem a natureza dele. Não me deixe cair de novo, sussurrou para si mesma, apenas um pensamento íntimo atravessando sua mente. Com um gesto firme, ele fez sinal para que o chefe de cozinha se aproximasse. Maria não poderia prever como as próximas horas mudariam completamente seu caminho. Chefe, um homem corpulento com um sorriso amável, parecia encantado. Ele tomou a palavra e comentou sobre a memória olfativa que cada prato trazia. O investidor o elogiou, e Maria percebeu que não estava apenas tratando de uma refeição, mas de algo muito maior. A paixão pela comida reunia culturas, lembranças e, acima de tudo, gerações. Gostei do que você disse sobre as histórias por trás dos pratos, Maria, ele começou, chamando a atenção de todos de volta para ela. Vamos fazer um desafio. Você terá uma semana para preparar um menu para os nossos jantares da alta gastronomia. Mas não quero que seja só sobre a técnica, quero que traga sua essência. As palavras dele estavam plastificadas em emoção e Maria se lembrou de cada ocasião em que sua avó a ensinou a cozinhar. Aqueles momentos eram ouro, a cozinha era um santuário onde o aroma do feijão e do tempero eram música para seus ouvidos. Ela sorriu ao relembrar os dias quentes e felizes que passaram juntas, mergulhadas nos segredos da culinária. Uma mistura de ansiedade e esperança invadiu seu peito. A plateia aplaudiu então, quebrando um silêncio carregado de expectativa. Maria estava em um turbilhão. Ao mesmo tempo que uma onda de alegria a envolvia, o peso da responsabilidade também caía sobre seus ombros. Contar a história da sua vida através de pratos podia ser a oportunidade da sua vida, mas ela temia não estar à altura dessa demanda. Carlos se aproximou e segurou sua mão. Você vai arrasar, Maria. Você tem isso dentro de você. Basta usar a força que sempre teve. Suas palavras eram como um sopro de vida, reafirmando a certeza que ela precisava. Aquele desafio começaria em breve, e Maria já sentia a pressão. Seria uma mistura de receitas tradicionais e sua criatividade. Mas como ela encontraria o equilíbrio entre o clássico e o inovador? Um dilema pulsava em sua mente. O dragão da dúvida levantou a cabeça. E se ela falhasse? Enquanto saía da sala, Maria decidiu que não poderia deixar o medo dominar. No caminho de volta, as ideias começaram a surgir. Sabores, texturas, memórias. Ela percebendo que o maior trunfo que tinha eram as receitas da sua avó. Os pratos que construíram sua essência. Mas enquanto se imaginava na cozinha, o celular apitou. Uma mensagem inesperada. Era de uma colega de trabalho do restaurante onde ela havia sido garçonete, informando sobre um evento de gastronomia que aconteceria no final da semana, que atraía chefes renomados. Dá para ser um divisor de águas, pensou Maria, e um frio na barriga a invadiu. Ela sabia que se fosse a este evento, poderia abrir portas e trazer uma nova dimensão ao seu menu final. A dúvida a assaltou novamente. E se não fosse aprovado? E se ela não estivesse pronta? Mas outra voz dentro dela falou mais alto. A única maneira de descobrir é tentar. Maria olhou pela janela enquanto o ônibus a levava para casa. A cidade passava diante de seus olhos. Com o coração acelerado, tomou a decisão. Não apenas iria ao evento, mas faria dele uma peça fundamental na sua jornada. O desafio a aguardava. E, ao mesmo tempo, algo no fundo da sua mente começou a despertar. Um segredo que a avó guardava, algo que poderia ser a chave para algo muito maior. Mas qual seria esse segredo? Maria acordou naquela manhã com uma energia diferente. O sol entrava pela janela, pintando de dourado a cozinha que um dia foi o coração da casa da sua avó. Cada canto parecia murmurar memórias, e ela sabia que, com a proximidade do evento, tinha que agir. O costume de levantar cedo e cheirar os temperos estava presente desde sempre, mas agora havia uma urgência. A pressão de mostrar ao investidor seu verdadeiro potencial. Ela preparou um café simples, mas carregado de lembranças. O aroma do café fresco parecia misturar-se ao de cebolas e alhos sendo refogados, e tudo isso a transportava para os dias em que sua avó misturava sabores antigos com risos e histórias. O que faltava agora era aquela pitada de coragem. Enquanto olhava a chávena fumegante, Maria sabia que precisava de um momento de clareza. Qual é o seu segredo, avó? Murmurou, quase como se pudesse ouvir a resposta. E foi nesse instante que seu coração pulou. Talvez o segredo estivesse em utilizar os ingredientes da sua infância. Assim como sua avó fazia, ela poderia contar a história da sua vida em cada prato.
Determinada, Maria decidiu que a primeira receita seria um risoto de limão, que sua avó costumava preparar nos dias quentes. A combinação de sabores frescos com cuidado e amor sobre a panela representava seu afeto e sua história. Enquanto picava cebolas, sentiu a confiança crescendo. A dor que antes era um peso nos ombros agora se transformava em uma inquietação doce. Cada corte, cada tempero, trazia à tona os ensinamentos da avó. Maria sentia que não estava apenas cozinhando, mas reconectando-se com sua essência. E assim, as ideias foram jorrando como água da fonte, formando seu menu de pratos que seria um verdadeiro mosaico de sua vida. Quando chegou o momento de começar a testar as receitas, Maria decidiu que seria importante não apenas basilar, mas também inovar. Por que não adicionar um toque de pimenta? Um contraste que surpreenda, pensou. Assim que preparou sua primeira versão do risoto, seu paladar se explodiu em alegria. A combinação estava deliciosa. Contudo, algo ainda a incomodava, como se faltasse um elemento especial. Depois de várias tentativas, passou a noite refletindo enquanto observava as estrelas pela janela. Foi a luz da lua que lembrou-se de um doce que a avó fazia com amêndoas e um toque de essência da flor de laranjeira. Isso poderia ser o que falta. Um eco das minhas raízes, concluiu. O dia do evento se aproximava, e ela queria que cada prato contasse não só sua história, mas também uma história familiar. Enquanto trabalhava incansavelmente na cozinha, sua mente flertava com a ideia do segredo da avó. Algo ainda não revelado estava chamando. Mas o que seria? Chegou o dia do evento e, ao chegar, Maria sentia seu coração martelar no peito. O ambiente pulsava de ansiedade e excitação. Chefes renomados circulavam, e ela se perguntou se injetar um toque da sua história faria diferença. Sua colega do restaurante estava lá, e a alentou com um sorriso caloroso. Quando estava prestes a entrar na competição, uma sombra familiar passou rapidamente por sua mente, os ensinamentos da avó. No entanto, ao mesmo tempo, uma sensação inquietante a atingiu. E se o segredo não for suficiente? Questionava-se. Maria respirou fundo, resolveu usar o que aprendeu e começou. Durante a elaboração de seus pratos, cada movimento ressoava como um passo em direção à descoberta de si mesma. Mas no fundo, a dúvida permanecia. Se conseguiria realmente revelar o legado de sua avó para o mundo? E assim, enquanto o cheiro de seus pratos se espalhava pelo ar, uma lembrança a atingiu com força. O segredo que deixará adormecido. Seria esse o momento em que finalmente descobriria a verdade? A verdade que poderia transformar tudo e transformar a cozinheira que ela sempre sonhou ser? Maria sentia o coração disparar enquanto se preparava para apresentar seus pratos ao jurado. A tensão no ar era palpável, e a cada passo que dava em direção à estação de degustação, lembranças de sua avó dançavam em sua mente como uma valsa suave. Ela podia quase ouvir o riso dela, ressoando entre os cheiros que agora preenchiam a competição. A mesa estava montada e os pratos dispostos, cada um deles uma parte de sua história contada com amor e dedicação. O risoto de limão, com suas notas cítricas realçadas pela pitada de pimenta, reluzia sob a luz do salão. O doce de amêndoas, corado e envolto no toque da flor de laranjeira, parecia esperar ansiosamente pela primeira colherada. Maria respirou fundo e deixou as incertezas de lado. É agora ou nunca. Quando o jurado, um chefe renomado e temido, deu o primeiro passo em sua direção, ela sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele era conhecido por ser rigoroso, mas também por reconhecer um talento verdadeiro. Os olhares ávidos dos concorrentes eram como flechas em sua pele, perfurando sua concentração. Não posso deixar que a pressão me derrube, pensou, apertando a concha na mão. Ele se aproximou, curvando-se sobre o prato com a intensidade de alguém que sabe o valor do que está prestes a provar. Maria prendeu a respiração. O momento parecia congelar, e o barulho ao redor se silenciou. A primeira garfada do risoto levou alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Ele mastigou lentamente, seus olhos se fechando em uma mistura de prazer e surpresa. Isso é, ele hesitou, claramente impressionado. Um sabor único. Maria mal conseguiu conter um sorriso. A esperança começava a brotar dentro dela, mas o medo ainda a acompanhava. E se não fosse suficiente? O chefe Hybrid ficou ali, em silêncio, absorvendo tudo. Do risoto, o coração de Maria saltou para os doces. O olhar dele se aprofundou, e ela viu que ele estava, de fato, conectado com cada detalhe. Esse doce onde você aprendeu a fazer? Seu tom agora era mais suave, quase intrigado. É uma receita da minha avó, que sempre misturava tradição com inovação,
respondeu Maria, suas mãos tremendo levemente. O chefe a olhou, como se houvesse uma chispa entre os dois. Você é mais do que uma simples cozinheira, não é? Você tem uma história, um legado. Tento contar minha história através da comida, respondeu Maria, sentindo uma mistura de vulnerabilidade e orgulho. Aquilo era mais do que comida, eram memórias, momentos e ensinamentos que ela carregava com ela. Mas antes que pudesse continuar, um burburinho tomou conta do salão. Um jovem chefe, amigo de Maria, começou a discutir com os jurados, declarando que o doce dela não era original o suficiente. É só uma cópia de algo que já foi feito. As palavras dele cortaram como uma faca afiada, e Maria sentiu o coração afundar. Como aquilo estava acontecendo exatamente agora? O que ela construiu com tanto cuidado estava sendo ameaçado. Ela olhou para o chefe renomado, que agora observava a situação com ar pensativo, um leve sorriso no rosto. Ele não parecia influenciado pelo comentário do jovem chefe. O clima mudava rapidamente, e o que era um momento interminável de descoberta agora se tornava um teste de força. Como reagiria? Maria estava prestes a ter um insight que poderia mudá-la para sempre. Quando a competição começasse a esquentar, será que ela teria coragem de se levantar e defender não só seu prato, mas a memória da avó que tanto inspirava? O que mais ela poderia descobrir, não apenas sobre a cozinheira dentro dela, mas sobre a mulher que estava se tornando? Maria sentiu o peso das palavras do jovem chefe ainda ecoando em seu coração. A tensão no ar parecia densa como um manto escuro, e a lembrança de sua avó, sempre cheia de coragem e amor pela comida, tornou-se um farol em meio à tempestade. Ela não poderia permitir que duas frases a destruíssem, não quando havia trabalhado tanto para chegar até ali. Tomou um fôlego profundo, buscando a força que sabia que tinha. Olhando para o chefe renomado, que a observava com um ar atento, decidiu que não deixaria a dúvida tomar conta. Eu vou me defender, pensou. Eu gostaria de dizer algo, Maria interrompeu, a voz trêmula, mas firme. Todos se voltaram para ela, o salão em pleno silêncio. Esse doce carrega uma história, uma tradição de família que eu nunca vou trair. Não é uma cópia, mas uma fusão do que aprendi com minha avó e as minhas próprias experiências. O gosto das coisas que amamos vai além da técnica, ele é uma memória. As palavras saíram como uma explosão libertadora. Línguas frenéticas sussurraram ao redor, e Maria percebeu que havia capturado a atenção de todos, até mesmo do jovem chefe que a desafiara. Seu olhar mudará, agora um pouco mais respeitoso, embora ainda carregasse uma centelha de ceticismo. O chefe renomado sorriu, e esse gesto deu a Maria um impulso de coragem. A verdadeira beleza da culinária está na conjugação de histórias e sociólogos. A sua avó não fez só um doce, mas fez uma conexão, ele afirmou, erguendo uma sobrancelha. Então, diga-me, o que mais você traz para a mesa além dos ingredientes? Uma pergunta que parecia simples, mas a fez mergulhar em suas lembranças. Maria lembrou-se das tardes passadas na cozinha de casa, do calor do fogão, dos sorrisos e das conversas entre avó e neta, onde cada receita se transformava em um elo entre gerações. Eu trago comigo o amor que ela me passou. O amor por cada ingrediente, o amor pela tradição que ela sempre quis que eu preservasse, respondeu, com a voz embargada pela emoção. Quando a competição de culinária se transformou em uma batalha de histórias, o ambiente se aquietou. Olhares compassivos e admirados se fixaram nela. O chefe renomado, impressionado, começou a anotar em seu bloco de notas. Maria se sentiu invencível, como se suas palavras tivessem um sabor mais profundo do que qualquer prato que já havia cozinhado. Mas antes que pudesse exultar em seu pequeno triunfo, outra voz se fez ouvir. Isso não muda o fato de que o prato não é original. Como você espera vencer com algo que já existe? Era um chefe mais experiente, que frequentemente criticava os novatos. A sala ficou tensa novamente. Maria olhou para o chefe renomado, que a incentivava com o olhar. Espere um momento, ele pediu, levantando a mão. Ele se virou para o crítico e, em uma resposta provocativa, lançou uma questão. Mas quem define o que é original? A comida é vivência, é emoção. E não seria justo desmerecer a jornada de cada cozinheiro por não se encaixar em moldes prontos. As palavras do chefe reverberaram em Maria como um eco distante. Ele estava lhe dando uma oportunidade de permanecer em sua luta, mas agora também de enfrentar um novo desafio, a necessidade de conquistar não só juízes, mas também aqueles que a cercam. Com o coração acelerado, ela percebeu que a defesa estava apenas começando. Estava na hora de mostrar o que realmente significava ser uma cozinheira e manter viva a memória de sua avó. Não se trata apenas de ganhar, mas de transmitir a essência do que fazemos, afirmou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. E essa essência precisa ser sentida, não apenas provada.
O silêncio tomou conta do salão enquanto a multidão absorvia sua declaração. A atmosfera agora era diferente, mais carregada de expectativa. O chefe renomado sorriu para ela e deu um aceno de aprovação. Essas palavras podem ser o que você precisa para ir além, ele disse, como se lesse seus pensamentos. Mas o que o jovem chefe, que ainda desdenhava, faria agora? Maria sabia que tinha mais desafios à frente, mas também sentia que daquelas cinzas poderia nascer algo poderoso. Mas eu não estava pronta para tudo isso. E agora, o que vem a seguir? Pensou, o coração batendo rápido. Quais seriam as próximas provas que o destino reservaria para ela e sua busca por reconhecimento? O silêncio na sala parecia carregado de palpitação. Cada olhar fixado em Maria era como uma faísca, acesa pela coragem que ela acabará de exibir. Era uma sensação nova, emocionante, mas também aterrorizante. Ela sabia que havia quebrado uma barreira, mas os desafios continuavam ali, à vista. Os murmúrios ao seu redor começaram a crescer, até que um dos jurados, uma mulher experiente com cabelos grisalhos e uma expressão crítica, levantou a mão. Maria, sua abordagem pode não agradar a todos. A tradição tem seu valor, mas não pode ser um escudo contra a inovação, disse ela, com um olhar penetrante. Maria sentiu uma onda de ansiedades invadir seu peito. E se sua avó estivesse certa sobre a necessidade de criar sem medo? Às vezes, é na ausência de moldes que encontramos nossa verdadeira forma, lembrou-se da voz suave da avó. Teria ela coragem suficiente para inovar misturando passado e presente? No seu coração, uma ideia começou a brotar. Entendo que a originalidade é fundamental. Mas a inovação não precisa ser uma negação das nossas raízes. Eu quero criar algo que honre essas histórias, enquanto exploro novos horizontes, respondeu, a voz agora mais firme. A sala parecia silenciar novamente, e a tensão ressoava como uma corda esticada, prestes a se romper. Em sua mente, Maria começava a visualizar um prato que poderia ser ao mesmo tempo nostálgico e inovador, algo que unisse a tradição da avó com nuances modernas. Lembrou-se de um doce que sua avó fazia, mas com um toque diferente, uma receita que havia trazido da rua, onde um vendedor ambulante costumava compartilhar os segredos da nova cozinha da cidade. Peço uma chance para mostrar essa fusão ao júri. Vou preparar algo que seja honesto e que represente meu desejo de conectar gerações, proclamou ela. Os olhares inquietos do salão agora estavam presos a ela, como se Maria fosse um farol quebrando a escuridão da incerteza. O chefe renomado encorajou novamente com um gesto de aprovação, enquanto o crítico de antes parecia ponderar. Ele cruzou os braços e a fixou com um olhar avaliador. Se você puder nos surpreender, talvez não só mude a opinião sobre seu prato, mas também transforme essa competição. Os corações de todos na sala pareciam acelerar. Maria sentia-se como se estivesse levantando os fardos do mundo sobre seus ombros. E, no entanto, uma esperança crescente iluminava seu interior. Ela tinha um plano. Um plano que poderia não apenas reduzir a crítica, mas elevar sua culinária a um novo patamar. Enquanto as luzes se apagavam para a próxima etapa da competição, uma sensação de urgência envolvia seu ser. Não era só sobre ela. Era sobre sua avó, suas memórias, também sobre todos os cozinheiros que buscavam reconhecimento, e Maria estava decidida a fazer mais que apenas competir. Ela queria conquistar. Depois de alguns momentos intensos de preparação, Maria se dirigiu à cozinha. O calor iminente da competição estava prestes a ser exacerbado pela descoberta do que realmente poderia fazer. Com uma mistura de nervos e entusiasmo, selecionou os ingredientes cuidadosamente. E quando começou a trabalhar, sentiu-se unir de maneira mágica, como uma sinfonia de sabores. Ela estava mergulhando em um mundo de possibilidades, onde cada movimento parecia delicadamente coreografado. Mas, ao longe, notou o jovem chefe que a desdenhava, observando com um olhar de desdém, como se estivesse à espera de um erro. Era um lembrete constante do que estava em jogo. Quem seria Maria naquelas horas cruciais? Uma cozinheira perdida nas memórias ou uma artista desperta disposta a transformar seu legado? Ainda havia muito a ser revelado. O que aqueles pratinhos teriam a dizer ao mundo sobre sua jornada? Maria sentiu o peso da expectativa crescendo em seu peito. E se tudo isso não fosse suficiente? Enquanto misturava os ingredientes com todo cuidado, uma certeza pulsou dentro dela. A história não era só dela, era também sobre todos que vieram antes. E ela estava prestes a fazer história. À medida que o aroma começava a se espalhar pela cozinha, Maria se perguntou: estou pronta para isso? E com essa pergunta, o futuro começou a se desenhar diante dela, como um prato à espera de um toque final. Maria Soto det har kitchen counter,
Har Heart Racing a chi preparer de final touches for the presentation. The aroma of hard dishes fill the air. It ingredient bringing memories flooding back. Reminding har of har lat grande moter. A true culinary artist. Today não era apenas sobre comida. Era uma celebração, uma homenagem. Quando entrou na sala, todas as atenções se voltaram para ela. O ambiente estava imbuído de expectativa e ansiedade. O chefe renomado estava lá, o crítico que a desafiara ainda observava, e até mesmo outros chefes, que antes se mostravam céticos, se inclinavam em sua direção. Maria respirou fundo, sentindo a energia da sala. Esta é a minha chance, pensou, enquanto posicionava os pratos na mesa. O risoto de limão, delicadamente aromatizado com um toque de pimenta, brilha sob as luzes. Ao lado, o doce de amêndoas, com a essência da flor de laranjeira, parece quase mágico. Era hora de contar sua história. Esses pratos representam minha vida, começou, a voz firme, embora ligeiramente trêmula. Cada ingrediente traz uma memória, uma lembrança dos momentos passados com minha avó. O grupo de jurados a escutava atentamente, seus rostos refletindo um misto de curiosidade e respeito. Não se trata apenas de cozinhar, mas de vivenciar o que a comida pode ser: amor, união e tradição. A sala estava em silêncio. Maria prosseguiu, envolta na energia do seu discurso. Quando cozinhamos, não estamos apenas preparando uma refeição. Estamos conectando histórias, famílias e culturas. Este risoto não é apenas arroz e limão, é a essência da minha família, a herança que minha avó deixou. E o doce? É a ponte entre o passado e o presente, uma lembrança de que a tradição pode ser renovada e reinventada. Os jurados trocavam olhares, e parecia que as palavras de Maria tocavam cada um deles. O jovem chefe que a desdenhou, agora, exibia um semblante um pouco menos cínico. O chefe renomado lançou um sorriso de aprovação, e isso deu a Maria um ímpeto de confiança. Eu pedi uma chance para mostrar minhas raízes, e agora preciso de vocês para me ajudar a contar essa história, finalizou. Quero mais do que vencer. Desejo que cada garfada ressoe com emoção. Nesse momento, um aplauso começou a ecoar pela sala e se espalhou como um incêndio em palha. O chefe renomado então se levantou e, com um olhar sério, declarou: Maria, sua paixão e sinceridade são palpáveis. Estou convencido de que você não é apenas uma cozinheira, mas uma contadora de histórias. A multidão vibrou em aprovação, e tudo que Maria conseguiu fazer foi sorrir, lágrimas nos olhos de felicidade. Enquanto os jurados provavam seus pratos, a tensão se transformou em alívio. O primeiro garfo do risoto, a primeira mordida do doce, cada pausa abrindo as portas para uma nova compreensão sobre o que comida significava. O chefe renomado finalmente se dirigiu a ela. Seu trabalho serve como um lembrete de que o valor da comida não está apenas em suas técnicas, mas em suas histórias. Você não só me surpreendeu, como também me ensinou. Ele se voltou para o jovem chefe. A originalidade vem da alma. Maria sentou-se à mesa, coração em paz. Ela havia superado não apenas o desafio da competição, mas suas próprias dúvidas e inseguranças. Não importava se sairia vencedora, pois ela já havia conquistado algo muito maior, a fé em si mesma e a certeza de que suas raízes e tradições poderiam brilhar. Alguns dias depois, Carlos, que sempre a apoiou, apareceu com um sorriso radiante. Ele segurava um contrato em suas mãos. Maria, é oficial. O seu restaurante terá sua inauguração em breve. A ligação entre eles se fortaleceu, unindo suas visões e paixões. Maria agora não apenas cozinhava, mas criava um espaço onde cada prato contava uma história. Entre risos, experiências e amor, Maria havia se tornado mais do que uma cozinheira. Ela se tornou uma verdadeira guardiã de seus legados. A realização de seu sonho começava. Agora, o que ela mais queria era que sua avó estivesse lá, olhando com orgulho. A história de Maria estava apenas começando, e o que ela queria era usar sua nova plataforma para inspirar outros a não desistirem de seus sonhos, mostrando o verdadeiro sabor da vida. Amor, luta e superação. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.